Era assim, um casal tinha acabado de casar. Ele ambicioso, ela apaixonada. E ele um dia chegou para ela e falou assim, eu preciso trabalhar. Eles moravam no campo. E ele falou assim para ela, eu preciso ir para a cidade grande, para poder juntar dinheiro e trazer um conforto melhor para nossa família. E aí ele foi, se despediu dela, e 3 dias de cavalgada ele chegou na cidade e logo arrumou um emprego. E aí o patrão, ele se deu muito bem com o patrão, e o patrão ensinava a ele todo o tempo o serviço, e ele pegava muito rápido, daqui a pouco se tornou como pai e filho, e ele falou assim pro patrão, eu não quero receber nada, nada. Eu quero juntar todo o dinheiro, quando eu for embora para minha cidade, voltar para minha esposa, eu quero levar todo o meu dinheiro. O patrão disse, não tem problema nenhum. E ali ele aprendeu a trabalhar, ele começou a trabalhar, e aprendia tudo que o patrão ensinava, e o patrão gostava demais dele, e a família do patrão, e ele dormia no serviço, e isso fazia com que ele tinha um apego maior, como fosse da família. E ali, quase completando 18 anos de trabalho, ele decidiu falar para o patrão que queria ir embora. Que o patrão juntasse todo o seu dinheiro, que ele ia embora. E o patrão começou a abraçá-lo, e a família também, um chororô, e o patrão falou assim para ele, você quer todo o seu dinheiro ou você quer 3 conselhos? Aí ele pensou a cabeça e falou, meu Deus, agora eu vim para cá para trabalhar e agora eu vou escolher os conselhos, porque esse homem ele é muito próspero, muito sábio, e eu acredito que ele tem algo para me falar que seja mais importante do que o dinheiro que eu trabalhei aqui. Aí ele deu 3 conselhos, ele falou assim, nunca pegue atalho. E ele falou, o primeiro conselho ele falou, nunca pegue atalho. O segundo conselho ele falou assim, nunca se intrometa na vida dos outros, ou não se envolva com a vida dos outros, viva a sua vida. E o terceiro conselho que ele deu foi, não se precipite. E aí o homem pegou o seu cavalo, e quando ele estava saindo, o patrão chamou ele e falou assim, nós fizemos esse pãozinho caseiro aqui. Quando você estiver perto com a sua esposa tomando um café, você reparta e coma com ela. E aí ele pegou aquele pão e foi-se embora. Quando ele chegou um pouquinho mais para frente, tinha um rapaz encostado numa esquina, numa encruzilhada, e falou para ele, opa, boa tarde, pra onde você vai? Aí ele, eu vou ao encontro da minha esposa, que eu tô com muita saudade dela. E eu moro na cidade tal. Ele falou, você sabe que por aí para onde você vai é muito longe. Você sabe que por aqui você consegue chegar um dia antes. E aí você pega esse atalho e chega um dia antes e você mata a sua saudade. Aí ele falou assim, obrigado. Aí foi. Quando chegou mais ou menos 1 quilômetro, ele lembrou do primeiro conselho do homem. Aí ele voltou. Quando ele voltou, que o homem viu ele voltando, ficou espantado. Aí perguntou, o que aconteceu? Ele, não, eu me sinto mais confortável nesse caminho aqui mesmo, que é mais longo. Porque para mim é melhor, eu não estou em paz indo por aquele caminho. Ele falou, pois bem, pois eu não ia falar para você, mas eu vou falar agora. Eu pedi para você vir por aqui porque eu sou de uma quadrilha de assaltante e lá na frente nós íamos te assaltar, te matar e roubar o teu cavalo. Mas como você voltou, vai em paz. E ele foi. Quando chegou lá na frente, ele encontrou uma pousada, depois de muito tempo cavalgando, e aí ele resolveu se hospedar naquela pousada, naquela pensão, e foi dormir ali, vai passar a noite para pegar um dia mais tranquilo, e ali ele se hospedou. E quando foi na madrugada, ele ouviu um barulho, e ele saiu da cama, levantou, na hora que ele meteu a mão na maçaneta, ele lembrou do segundo conselho, não se envolva com a vida dos outros. E ali ele voltou para a cama e foi dormir. Quando chegou no outro dia, a atendente batendo na porta dele, ele abriu, ainda bem que você está vivo. Aí ele, por quê? Você ouviu algum barulho aqui de madrugada? Ele, ouvi sim, mas você não saiu? Ele falou, não saí, eu resolvi cuidar da minha vida, não quis saber de barulho nenhum aí fora. Ele, pois é, por isso que você está vivo. Porque toda madrugada vem um lunático aqui e aqueles que abrem a porta, ele mata. Por isso que aqui é deserto, não tem nada. Por causa disso, porque não fica ninguém vivo. E graças a Deus você está vivo. Vai em paz. E ele foi. Quando ele chegou perto da sua casa, ele amarrou o cavalo e começou a andar na pontinha do pé. Para dar uma surpresa para a esposa. Quando ele olha de longe, vê a sua esposa agarrada com um homem. E ali ele fica muito nervoso, pega a sua peixeira, puxa e vai rápido para resolver. Quando ele está no meio do caminho, ele lembra do terceiro conselho, não se precipite. E aí ele foi lá e começou a gritar com a mulher, eu nunca te traí, eu sempre te respeitei, por que você fez isso comigo, isso, aquilo, a mulher querendo abraçar ele empurrava a mulher e ficava brigando ali com a mulher, e a mulher querendo dar uma satisfação, daqui a pouco ela consegue falar e fala assim, eu nunca te traí, eu sempre te respeitei. Aí ele fala, quem é esse homem? Aí ele fala assim, esse aí é o nosso filho, que quando você saiu daqui, eu percebi que estava grávida e não tinha como te avisar. Aí ele abraçou a sua família e ficou muito feliz. E a mulher
levou ele para casa e foi passar o café. Quando foi passar o café que ele viu, ele lembrou do pão. Ele pegou o pão, colocou na mesa e cortou. Quando cortou, estava todo o seu dinheiro ali dentro. Moral da história: qual voz você está ouvindo? Aquele homem, aquele patrão, ele tinha a simbologia ali de Deus falando para aquele homem o que ele deveria fazer. O dinheiro simplesmente era a recompensa de tudo aquilo que ele trabalhou, aquilo que ele fez. Mas se ele não tivesse ouvido nenhum dos conselhos, ele não estaria nem em casa, nem vivo mais. Ele já tinha morrido no primeiro conselho. Então, porque ele ouviu a voz, ele entendeu que o que era bom para ele era seguir aqueles conselhos. E por isso ele conseguiu concluir a sua trajetória. Agora eu pergunto para você, qual voz você está ouvindo? Porque muitas vezes pessoas que te amam, pessoas que querem o teu bem te dão conselho, mas você tem ouvido essas pessoas? Você tem ouvido essas vozes? Ou você tem ouvido as vozes daquelas pessoas que, se você encontra pelo meio do caminho, que te falam para pegar um atalho, que é muito melhor pegar um atalho, ao invés de você ir pelo caminho correto, fazer as coisas corretas, você vai e faz as coisas totalmente erradas porque aquela pessoa falou para você que era para você fazer uma coisa e você fez outra? Edeilson, meu amigo, boa noite, meu amigo, meu irmão, Deus abençoe, viu? Qual voz você está ouvindo? Para aquela pessoa que vai te aconselhar quando vê você fazendo algo de errado, e você ao invés de fazer as coisas certas, você vai pelo conselho daquela pessoa. Não, faz um gato na tua luz, não tem problema nenhum não, todo mundo faz um gato na tua água. Não declara imposto de renda não, só nega. É essa pessoa que você está ouvindo, é essa voz que você está ouvindo. Pode ser: ô Anderson, meu irmão, Deus abençoe, meu amado, obrigado por estar aqui na live. Qual é a voz que você está ouvindo? Neia, ô Neia, boa noite, minha irmã, amanhã eu vou para Paraty, viu? Lá para tua cidade, Neia. Qual voz você está ouvindo? É a voz da correção? É a voz da orientação? Ou é aquela voz da perdição? Qual voz você está ouvindo? Quem você está seguindo? Quando foi no segundo conselho, era para ele não se intrometer na vida das pessoas. Porque muitas vezes nós tomamos dores por causas que não é nossas ou que não são nossas. Você está ouvindo voz que pede para você se intrometer em algo que não é para se intrometer. Você está ouvindo voz que pede para você fazer uma coisa que você não tem nada a ver com isso. Se intrometer em um casamento, tomar dores numa briga de casal, numa briga de pai e filho, tomar dores de algo que não é seu, tomar dores de pessoas que são seus amigos ou seus parentes, mas não foi com você, e você toma dores ali, e no momento pode sobrar para você, como sempre sobra, não é verdade? Sempre sobra para aquele que tomou a dor, e depois a outra pessoa volta a se dar bem e você fica mal. Isso não é legal. Você está entendendo? Qual voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz daquelas pessoas que estão te aconselhando, que realmente querem o teu bem? Pai do Senhor, pastor Ricardo Saiba, olha a camisa que bonita, ó. Não dê esmola, dê oportunidade, a camisa do projeto, glória a Deus. Qual voz você tem ouvido? A voz da precipitação. A voz da precipitação, se precipitando, sem conhecer a causa, sem saber realmente. Aquele homem ia fazendo uma arte com o seu próprio filho, ia matando a sua esposa e o seu filho, sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque por algum momento ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele deixou de ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos estar sensível à voz do Senhor. Que nós possamos estar sensível à voz de Deus. Sem precipitação, sem atalho. Tem pessoas que se precipitam. Pode ser: ô Flávio, meu pastor Flávio Passo. Pessoas precisam ter sensibilidade à voz. Que voz é essa? Essa é a voz de Deus. Então eu vou seguir. Que voz é essa? Opa, essa voz está com uma voz estranha. Essa eu não vou seguir. Se ele se precipitasse, como a gente muitas vezes se precipita e dá uma resposta, muitas vezes a gente se precipita em tomar uma atitude sem ouvir a voz de Deus, e Deus falando: não se precipita, calma, espera em mim. E muitas vezes você toma uma atitude de uma coisa que não é para tomar. Você entra num relacionamento que não é para entrar, depois se arrepende. Você entra numa sociedade que não é para entrar e depois se arrepende. Aí você entra em uma confusão que não é para entrar. Você entra num negócio que depois você se arrepende.
Deus abençoe aqui, o pastor Ricardo disse aqui, Deus abençoe a sua vida, precisa ter sensibilidade de saber verdadeiramente a voz que está se escutando, ser a voz direcionada por Deus. É isso mesmo, Ricardo. O índio está mandando um abraço. Ô índio, graça e paz, profeta, ô glória. Qual voz você está ouvindo? Teve uma outra história que eu escutei esses dias, que ficou muito marcada para mim, que foi que às vezes a gente briga precipitadamente, sem acontecer nada. Um pai chega para sua família e fala assim: se eu jogar na loteria e ganhar, eu vou comprar um Jeep. Aí a filha fala: ah, pai, você vai comprar um Jeep amarelo, né? Porque eu quero que o senhor me leve na escola todo dia. Aí a outra filha fala: não vou não. Eu não quero que o senhor leve ela para a escola não. E nem Jeep amarelo eu quero um Jeep vermelho. E eu queria que o senhor levasse eu para a praia. E a mãe já começou a gritar de lá: negativo, o Jeep tem que ser verde. Porque eu quero passear com meu marido no Jeep. Ele falou: eu não vou levar ninguém nem para a escola, eu não vou levar ninguém para praia e não vou passear com você não, mulher. O Jeep que eu quero é azul e ninguém vai querer ficar colocando cor no meu Jeep, não. E ali eles começaram a discutir, uma briga do caramba. Daqui a pouco um ficou sem falar com o outro. Precipitação. Ele só falou que ia jogar na Mega Sena, na Loto Mania, em alguma coisa. Nem jogou. Se jogasse, ainda ia ver se ia ganhar. E se ganhasse, ainda ia comprar o Jeep. Mas por precipitação, acabou brigando um pelo outro por causa de uma história que não teve início, mas teve o fim, que foi a briga. E todo mundo ficou chateado um com o outro sem ter acontecido nada. Isso é precipitação. Isso é precipitação. Então nós não podemos ser precipitados. Nós não podemos. O pastor Flávio fala aqui, ó, a voz que guiou Josafá, quando Acabe chamou ele para a guerra contra os Remotetal, goleado. Josafá disse: não tem aqui um profeta do Senhor para nos consultar? O Ramon diz assim, ó: glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. A paz do Senhor é aqui, ó. O meu sobrinho Adailton, lá de Palhoça, Santa Catarina, diz aqui, ó, Salmo 29, a voz do Senhor. É isso. Ô glória, graça e paz, gente. É isso, gente. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. Porque quando a gente não ouve, a gente dá com burros na água, como dizia minha mãe. Quando a gente não ouve a Deus, eu tenho alguns testemunhos aqui que a minha mãe simbolizava a voz de Deus. Porque muitas vezes ela falava para mim assim, não vai, e eu ia. E hoje eu carrego cicatrizes de toda desobediência, de que a minha mãe falava para mim, não vai, e eu ia. Eu tenho não sei se dá para ver, ó, eu tenho uma rachadura aqui na cabeça. Desobediência, ó, eu tenho cicatrizes aqui, ó. Desobediência em outra parte do corpo. Por quê? Não ouvia a voz daquela pessoa que queria ter o bem, que sabia que ali onde a gente ia pisar os nossos pés não ia dar certo. E quantas vezes a gente não escuta a voz de Deus, entra no relacionamento e tem que separar? Quantas vezes a gente entra numa sociedade e tem que separar? O bom de tudo isso é que acaba. O ruim é que fica manchas, que fica cicatrizes, que fica mágoa, que fica falta de perdão, que fica coisas que adoecem a nossa vida, a nossa alma. E isso não é legal. O legal é você evitar que isso venha a acontecer, não é verdade? Fala para mim que não é verdade. Porque você tomou decisões sem a direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Já está tudo preparado para dar errado, mas ouvimos a voz de Deus, tudo muda, é verdade. O Ramon acabou de falar aqui, ó. Já está tudo preparado para dar errado, mas quando a gente ouve a voz de Deus, dá certo. Se aquele homem não tivesse ouvido aqueles 3 conselhos, ele tinha morrido no primeiro conselho. O mundo está preparado para dar errado, é isso mesmo, o Ramon. O mundo, ele sempre vai nos direcionar para o lado mais fácil, para o lado mais rápido, para o lado mais simples, mas mais lucrativo, entre aspas. O mundo sempre vai fazer isso. Hoje eu estava conversando com o Ramon de manhã e eu falava assim para ele: ô Romão, paz, querido, Deus abençoe, obrigado por ter vindo, viu? Eu estava conversando com o Ramon assim: Ramon, quanto mais você investe, mais você retorna, mais você recebe o retorno. Quanto menos você investe, menos você recebe o retorno. Hoje eu estava falando comigo não, eu estava falando com Deus no carro, e eu pensando, falando: Deus, 2023 mudou, virou a chave, 2022 acabou, 2023 um novo ciclo. Só que para a gente viver um novo ciclo, para algo novo acontecer nas nossas vidas,
Para as coisas novas começar a vir sobre nós, nós temos que tomar atitudes novas. Não adianta virar 2023 com atitudes velhas, que não vai mudar nada. 2023 vai continuar com as atitudes velhas, problema velho, resultado velho, tudo velho. Então, para 2023 ser uma bênção na tua vida, assim como vai ser na minha, a gente tem que tomar atitudes diferentes, plantar sementes diferentes, fazer coisas diferentes, para que tudo venha dar certo, diferentemente de 2022. Ô, glória! É assim que a gente tem que agir. Desafios, comodismo, não leva ninguém a nada, a lugar nenhum, ao comodismo, mediano. Agora, quer diferença? Quer viver diferente? Muda. Desafio. O desafio, ele às vezes parece que não vai dar certo, mas dá. E quando Deus pede para você fazer, tá glória. Pode ir, que Deus tá no negócio, cara. E é dessa forma que ele faz. É maravilhoso servir ao Senhor, cara. Maravilhoso. E você precisa entender. Você tá cansado disso que você faz? Muda. Hã? Tá fazendo alguma coisa para mudar? Tá cansado de ser gordinho? Muda. Que emagrece. Tá cansado de ficar procrastinando um monte de coisa? Para de procrastinar. Faz. Que acontece. Como que você quer resultado? Se você não faz nada para receber resultado? Uma competição precisa de treinamento. Sem treinamento não tem vitória. O cara vai para lá para competir, sem treinar, ele vai chegar em último. Treina, estuda, faz. Mas eu não tenho ensino médio, estuda. Quer o quê? Qual é o teu objetivo? Treina, começa a tomar rumo, sai do comodismo, ouve a voz de Deus falando, vá, marche. Moisés, quando se deparou de frente daquele mar, ele falou, e agora? Aí vem uma voz e falou assim para ele assim, o que você tem na mão? Cajado. Tá parado por quê? Pede pro povo para marchar, rapaz. Encosta o cajado aí no mar aí que o mar vai abrir. Encostou o cajado no mar, o mar abriu. Pede pro povo que marche, para ficar parado. Parado não adianta. Na hora que você vê o mar vermelho na tua frente, tu vai ficar parado? Não vai. O Senhor fala para você marchar. Josué, ele fala assim, seja forte e corajoso. Para Josafá, ele fala também, seja forte. É assim que funciona, irmão. Aqui, ó, o Ramon fala assim, se eu fizer tudo igual, eu já fiz, já sabe o resultado, é isso mesmo. Quando faço diferente, tudo é possível. Vivo surpresas, é assim que vive. Quem não gosta de uma surpresa? Quem não gosta de uma surpresa vinda do céu? Quem é que não gosta? Não é verdade? Só a confirmação de Deus, irmão. Glória a Deus, é isso aí. Se Deus está falando contigo, irmão, não perca a oportunidade. Receba e põe em prática. É assim que funciona. Tem muitas coisas na minha vida que eu procrastinei há muito tempo. Hoje eu não procrastino mais. Eu não fico deixando para depois. E tudo que eu faço hoje eu faço com propósito. Não adianta. Mas você hoje não vai fazer a live. Vou fazer a live porque eu tenho um propósito nessa live. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, eu vou fazer a live. E ontem, meu Deus me acordou, foi 2h30 da manhã, para bater um papo comigo. E me dar essa live aqui, ó, falar, Deus, obrigado. Ainda por tabela, ainda me deu uma pessoa para eu falar do amor dele. Uma pessoa que eu estou investindo. Graças a Deus, um casal amado nosso. E aí, o Senhor, 3 horas da manhã, a gente conversando sobre o Senhor. Palavra de Deus. Cara, mas Deus fala contigo como? Ele vem que nem Moisés? Não, Moisés é diferente, irmão. Ele fala assim, ó, os irmãos de Moisés começam a falar mal dele, né? Arão e Miriam, né? Começa a falar mal, o povo lá começa a falar mal, e Deus chega assim para eles e fala assim, ei, com vocês eu falo através de profeta. Olha isso, gente. Olha a voz, olha a voz. Desculpa. Com vocês eu falo através do profeta. Mas com o teu irmão Moisés, não. Com ele, ó, eu falo face a face, como amigo. Que moral, hein? Que Moisés tinha. Deus. Mas ele faz isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Seja amigo de Deus. Deus fala no teu ouvido. Fala de uma forma que só você vai entender. Não é verdade, Romão? Não é verdade, Ramon? Não é verdade, Wilson? Não é verdade, Luciane? Não é verdade, Flávio? Não é verdade, galera, que tá aqui, Anderson? Não é verdade? Fala aí pra mim aí, se não é verdade, que Deus ele não fala contigo de uma forma diferente, que só você entende. Às vezes, o pastor tá ministrando lá, ela fala um negócio ali, tu já sabe, eita, Deus falou comigo. É desse jeito que Deus faz. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte.
Qual voz você está ouvindo? Prefira ouvir a voz de Deus. Prefira ouvir a voz de Deus. Se o Senhor falar para você fazer, faça. Se é um desejo aqui no teu coração e você está firmado no Senhor, faça. O Senhor vai realizar o desejo do teu coração. A Bíblia fala que se você estiver em mim, se você crer em mim, permanecer em mim, eu realizarei o desejo do teu coração. Se você crê no Senhor e permanece com os seus princípios, o Senhor realiza o desejo do teu coração. E essas coisas é muito importante. Ele conhece os nossos caminhos, é isso mesmo, amor? Nossas condições de perecer. Glória a Deus. Deus está falando comigo aqui, ó. Está falando agora aqui, tia e primo. Glória a Deus. É isso que é importante. É você entender que o Senhor está falando contigo e você precisa tomar uma atitude. Não tem como. Não tem outra. A Elisângela. Elisângela Beninos, glória a Deus. Elisângela, minha irmãzinha, saudade de tu. Parece para tomar um café. Saudade da minha irmã Elisângela. Então, o Senhor falou, faça. Se tiver que mudar daquilo que você está fazendo hoje e não está dando certo, mude. Ore a Deus. Ouviu a voz de Deus? Irmão, taca de pau. Felicidade está logo ali na tua frente. E não espere não. Espere pro ano que vem não. 2023 promete muito. Deus está falando comigo desde que entrei na live. Glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Mas é dessa forma. É dessa forma. Você entende que Deus está falando contigo. Isso é importante. Você entender que é Deus que está falando contigo é importante. Porque aí a voz te direciona para o caminho certo, para o lugar certo, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. E não vai dar errado nunca. Entendeu? Não vai dar errado nunca. Então essas coisas, irmãos, que Deus... Às vezes eu falo aqui como um tema, que o Senhor pede para eu falar. É porque alguém aí do outro lado precisa ouvir. Às vezes são palavras duras, sim. E às vezes, pode ver que eu estou mudando até as formas de falar, porque às vezes eu quero pregar na live. Na live é um bate-papo. Né? Às vezes eu quero pregar e eu estou conseguindo me moldar, treinando aqui, treinando ali, tentando entrar um pouquinho numa live. Porque uma live é um bate-papo, estou conversando com vocês, estou entregando para vocês aquilo que Deus tem falado para mim. Então, o Jean Terra Marina está lá em Paraty. Amanhã eu estou aí, hein, Jean? E aguarde aí. Então a gente vai mudando, se moldando. Porque pregar, a gente prega, mas aqui na live a gente tem que falar, conversar, ler, compartilhar. Porque nós estamos batendo papo aqui como fosse um papo. Não é verdade? E é dessa forma. Aqui, igual eu vou ler aqui, ó, do Romão. Ó. Hoje eu faço mais isso, muito mais. A partir do momento que aprendi a descansar no Senhor e entender os propósitos, tudo no fim dá certo aí. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É isso aí, Romão. É dessa forma mesmo. Porque a gente não precisa se precipitar. Eu já fui muito ansioso. Muito. Aí hoje, eu estou mais tranquilo. Às vezes nós entramos numa negociação muito boa, eu não me precipito. Eu não fico ansioso. Eu vou de acordo com o rumo. Se der certo, Deus. Se não der, amém. Se Deus fizer, fez. Se não der, não dá certo. Eu sempre falo para os corretores que entram lá na minha empresa, lá que querem voar, eu falo, calma. E às vezes o voar não ajuda não. Entendeu? Ô Marquinho, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, querido. Entendeu? E às vezes não adianta ir com nenhum furacão não. Com calma. Se o Senhor já preparou, Ele vai dar tudo. O Senhor não é Deus de confusão. O Senhor é Deus do milagre. O Senhor é o Deus da provisão. Eu vai girar, vai prover. É dessa forma que a gente tem que crer. E aguardar no Senhor. Aguardar no Senhor. Então eu vou te fazer uma pergunta hoje. E você me responde aqui. Qual voz você está ouvindo? E qual voz você prefere seguir? Responde aí. Marquinho, acabou o culto aí, ó. Pastor Rolf, bênção. Pastor Rolf, bênção, amo demais. E prega muito, meu Deus. É verdade, Elisângela. Mas você é testemunha de algumas coisas. Eu nem lembrava disso, mas é verdade. Ó. Tantos desertos que passamos na imobiliária. E Deus sempre nos abençoando. É verdade. É verdade, no início foi muito difícil. A Elisângela foi minha primeira corretora, gente. A Elisângela trabalhou comigo muitos anos lá. Muitos anos. E passamos um bom bocado lá. Mas o Senhor sempre supria na hora certa, no momento certo, as coisas aconteciam e a gente via milagre na nossa empresa lá, como vemos hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento familiar. Hoje a gente vê Deus em tudo, cara. Então por que a gente vê Deus em tudo? Porque a gente busca Deus. Eu ministrei aqui sobre Daniel. Daniel buscava Deus, com a janela aberta, para todo mundo ver que ele gostava do Senhor, que ele era cristão. Que nós muitas vezes nós dedicamos a nossa vida a Deus, mas somos crentes secretos, né?
Queremos só a bênção do Senhor, mas não queremos entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, que é o que Ele precisa. Muitas vezes queremos fazer algo egoísta para nós e para Deus a gente às vezes esquece de fazer aquele agradecimento básico. Obrigado, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que me deu. Aquele reconhecimento. Isso é necessário, muito necessário. Deus nos ajuda a calar todas as vozes. É isso mesmo, ó. Deus me ajude a calar todas as vozes que não vêm de Ti. Glória a Deus. Sempre ouvir a voz de Deus. Sempre. Pastor Luiz Fernando, ele contou anteontem, terça-feira, ele contou um testemunho de voz que ele estava ouvindo e ele não obedeceu. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus falou para ele não jogar a bola e ele jogou. Pois no primeiro lance ele travou a perna e foi levado para casa. Chegou em casa, ele estava com muita dor. Ele começou a clamar ao Senhor e o Senhor o curou ali naquele momento. Mas se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele não tinha passado por aquela situação. É melhor ouvir ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem bênção sobre a nossa vida. O Senhor, Ele não tem castigo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir a voz do Senhor do que depois ter que clamar por uma cura, por uma libertação, por uma salvação. Agradeço a Deus todos os dias pela segunda chance de vida que Deus me concedeu. Deus é maravilhoso. É isso mesmo, Romão. Eu também tenho esse testemunho. Eu agradeço a Deus sempre, por mais uma vez. E toda virada de ano, eu penso. A Bíblia fala, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Toda virada de ano e todo o meu aniversário, eu lembro da Santa Casa de Santos, no momento em que Deus estava trazendo de volta a minha vida. Trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu estou aí no lucro, 20 anos aí, ó, que o Senhor me deu. Eu estou mais do que o rei, acho que foi Ezequias, né, que conseguiu 15 anos. Eu estou mais do que tu vai, já cheguei no 20. O deserto nos ensina a entender o quanto Deus é importante em nossas vidas. É isso aí. No deserto Ele está também, cuidando de mim, de ti, e Ele ensina a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Sempre, Jussara. Sempre, sempre e sempre. Sempre. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, o Senhor nos direciona sempre para a vitória, para a salvação, para a libertação. Muitas vezes nós não entendemos o propósito, o curso do Senhor, mas quando Ele te levar para o deserto, Ele vai estar contigo. Ele não vai te levar e largar lá. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por participar, obrigado por estar aqui nessa live. Já deu 38 minutos de live e eu creio que Deus já entregou o recado aí para você, amém? Muito obrigado, viu, meus irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, 12 anos de vitória, que Deus me curou. É verdade. A Elisângela, Deus curou ela de um câncer que, quando foi retirado, cabia dentro de um pote de sorvete de 2 litros. Enorme. Elisângela, curada de câncer. Deus curou. Glória a Deus. Bem lembrado, Elisângela. Elisângela, vai aparecendo aí nas lives, todas as quinta-feiras. Sempre Deus tem um tema diferente. Eu acredito que eu vou permanecer com a voz ainda até o meio do mês que vem, que eu tenho outras ministrações aqui de voz. Qual voz? Só que aí eu vou trazer alguns personagens bíblicos que ouviram a voz do Senhor e outros que não ouviram a voz do Senhor. Aí vou trazer umas comparações semana que vem, tá bom? Conto com a tua presença na semana que vem, que Deus te abençoe grandemente. Olhe pela minha vida, tá? Não esqueça, na hora que vocês forem orar, Luciane, Elisângela, Anderson, Romão, Ramon, Marquinhos, galera que tá aí, Rita, galera que tá aí, quando for orar, ore por mim, tá bom? Peço para Deus me dar discernimento, sabedoria, me dar paz, me dá saúde, muita saúde, muita saúde, muita saúde, muita saúde, muita saúde. Peça muito pela minha saúde para Ele, tá bom? Que as orações de vocês vão ser bem-vindas. É um intercedendo pelos outros, tá bom? Deus abençoe, viu, meus irmãos? Obrigado. Até quinta-feira que vem. Caso vocês precisem de oração, conselho, um acompanhamento espiritual, pode me chamar no privado, tá? Não hesite não, tá bom? Tô aqui para ajudar. Olha, eu vou terminar aqui, ó. Não dê esmola, dê oportunidade. Pastor Ricardo Saibro, responsável pelo projeto social Curados por Cristo. Quando vier ao Guarujá, vá visitar o projeto Curados por Cristo. Deus abençoe, boa noite, Deus abençoe vocês e até quinta-feira que vem. Até mais.